Olá, pessoal. Boa tarde. Vou prosseguir nessa aula, a primeira sessão temática do nosso curso, que trabalha com a época das revoluções, como a gente já viu nas outras sessões do nosso módulo, que é um bom ponto de partida para a gente começar a trabalhar a história contemporânea e buscar uma deontogênese explicativa sobre algumas das tendências que nós arbitramos como importantes a serem observadas no nosso curso. Então, nós já vimos um pouco sobre a história contemporânea e uma história atlântica, nós já visitamos a Revolução Americana, e nesse momento eu queria convidar vocês para que a gente pudesse discutir a questão da Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana é uma dessas três revoluções que nós estamos considerando absolutamente imprescindíveis para uma compreensão sobre a contemporaneidade, sobre essa alta contemporaneidade, sobre a gênese do que nós chamamos de história contemporânea. Especialmente se nós observarmos uma história contemporânea que seja reticente, que supere a questão do eurocentrismo, principalmente do eurocentrismo, manifesto de forma adjacente e derivada, considerando que apenas a história das grandes potências desenvolvidas, apenas a história dos povos embranquecidos, apenas a história desses processos políticos ordinários e regulares devem ser considerados como válidos e dignos do estudo da história contemporânea. Nós vamos numa outra direção em assumir que o que a gente chama de Revolução Haitiana é também um protótipo não só de processo político que merece ser estudado, teorizado, reconhecido metodológica e empiricamente, como também merece que nós tenhamos uma franca atenção com relação ao seu significado, no seu tempo, no seu espaço, sendo absolutamente imprescindível. Então, o que nós chamamos de Revolução Haitiana na historiografia foi nada mais nada menos do que o início de uma insurreição de escravos contra o domínio colonial francês em Saint-Domingue, que hoje é o que nós conhecemos como Haiti. A revolta começou por volta de agosto de 1791 e terminaria muito próxima, vocês não vão notar temporalmente com a Revolução Francesa, e isso tem motivos, ela terminaria em 1804, com a independência dessa ex-colônia. Essa revolta envolveu participantes negros, como se denominava na época mulatos, um termo hoje muito controverso, franceses, espanhóis e britânicos, de modo que a questão haitiana, tal qual, por exemplo, a Revolução Americana, ou o processo de independência americano, são processos mundializados. O único levante de escravos na contemporaneidade que levou à fundação de um Estado que estava livre da escravidão, embora não estivesse de trabalho forçado, e não fosse um Estado governado por brancos, mas por esses ex-escravos negros, foi o Haiti. É por conta dessas questões, por ser considerado um marco na história da negritude e das lutas por igualdade, das jornadas em favor de uma sociedade menos racializada do ponto de vista da discriminação, é que a Revolução Haitiana aconteceu. Ela é frequentemente descrita como a maior e mais bem-sucedida rebelião de escravos do hemisfério ocidental. No entanto, é muito mais do que apenas uma rebelião de escravos, apesar da gente compreender a importância que estas pessoas escravizadas tiveram na história haitiana. Vamos em frente. Os efeitos sobre a instituição ou instituto da escravidão foi sentido em todas as Américas. O fim do domínio francês e a abolição da escravatura na ex-colônia foi seguido por uma defesa bem-sucedida dessas liberdades conquistadas. E com a colaboração da gente de couleur, das pessoas de cor, como se chamava na época, ocorreu essa independência dos europeus brancos.
Vamos colocar isso até para além da contemporaneidade, para a gente poder ter uma noção. A Revolução Haitiana foi o maior levante de escravos desde a revolta de Espartacus contra a República Romana, quase 2000 anos antes. É bastante importante que não apenas para uma história da negritude, mas para uma história da escravatura, das relações de escravidão, um fenômeno absolutamente importante para a compreensão da modernidade, para a compreensão da contemporaneidade, para a compreensão da ascensão do modo de produção capitalista. Então, tem uma proporção do que significa a Revolução Haitiana e do quanto ela é importante, ok? Desafiou crenças europeias, eugenistas ou proto-eugenistas, a respeito de uma alegada inferioridade negra e da própria capacidade de ex-escravos em alcançar e manter uma própria liberdade. A capacidade de organização desses rebeldes e a tenacidade sob tal opressão inspiraram histórias e marcou um tempo muito importante para a gente compreender todas essas questões no século XIX, o século em que as abolições da escravatura vão ocorrendo pouco a pouco, se demonstrando um fenômeno absolutamente importante, que nós vamos ver mais em seguida no nosso curso. Tudo bem? Essa sociedade, antes mesmo da revolta de 1790, já estava profundamente fragmentada pela questão da cor de pele, pela questão da classe social e pela questão de gênero. Os affranchis, que eram os afrancesados, vamos chamar assim, né? Em sua maioria mulatos, que eram, ao mesmo tempo, proprietários de escravos e aspirantes a um nível econômico e social dos europeus presentes na ilha de Santo Domingo, no território que hoje é o Haiti. E tinham uma relação muito dúbia com os negros escravizados, que fazia com que esses affranchis tentassem, ao máximo possível, se aproximar socialmente, se aproximar em costumes dos colonos europeus brancos, que eram mercadores, proprietários de terra, feitores, artesãos e semelhantes. Essa parte da população escrava era africana, da população escravizada, como hoje tem se considerado mais correto afirmar. Uma grande maioria trabalhava no campo, outra era, imensa parte eram empregados domésticos, caldeireiros nos engenhos de açúcar, já que o Haiti, o que hoje é o Haiti, tinha uma importância muito grande do ponto de vista da produção de açúcar para o mundo ocidental, o que hoje nós chamamos de mundo ocidental, e as situações, as condições de vida nas quais essa população escravizada lidava cotidianamente era muito, muito, muito desumana, suportando longos e exaustivos dias de trabalho, mortes por ferimentos, por infecções e doenças tropicais, além da desnutrição e a fome. Inclusive, o fenômeno dos fugidios, dos escravos que conseguiam escapar para o interior da ilha, onde é uma região montanhosa, já se tornavam conhecidos como maruns e começavam a travar algumas guerras, algumas batalhas, algumas pequenas guerras ou guerrilhas contra o poder colonial. Então já havia uma tensão prévia na sociedade haitiana. Com o estabelecimento da Primeira República Francesa, uma janela de oportunidade importante para a compreensão da história haitiana aconteceu, quando, na metrópole, a Assembleia Nacional fez mudanças radicais nas leis francesas. E, em agosto de 1789, publicou o que nós já vimos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, declarando todos os homens livres e iguais. Vale a pena dar uma olhadinha de novo no conteúdo de Revolução Francesa, tá, pessoal? Que é super importante. Essa declaração ela era ambígua, tanto com relação a questões de gênero, quanto com relação a questões ligadas a escravos, mas, de alguma forma, criava uma janela de oportunidade para que liberdade e igualdade fosse um motivo de debate e de controvérsia em Santo Domingo, Os proprietários brancos viram nisso uma oportunidade de obter a independência da França,
em função de toda a confusão política causada pela Revolução Francesa, e criar novos regulamentos comerciais que promoveriam a riqueza dessas elites coloniais. No entanto, acabou a Revolução Francesa se tornando um problema não só para a França metropolitana, mas um problema para todos os líderes franceses na colônia e na metrópole, em função da questão da escravidão ter se radicalizado e assumido um caráter aberto e latente de conflito. A população na ilha começou a ouvir falar, a tomar parte, a se informar da agitação pela independência do Haiti de Saint-Domingue perante os poderes da metrópole. Esses africanos que tomaram parte, essa população africana que estava escravizada, se aliou aos monarquistas e britânicos dentro de uma conjuntura estratégica de oposição direta à capacidade de dominação das elites coloniais de Saint-Domingue, criando uma relação conjuntural, pois compreendiam que se a independência de Saint-Domingue fosse liderada por brancos, possivelmente pioraria ainda mais o seu cotidiano. Esses proprietários seriam livres para operar a escravidão como bem entendessem. E isso poderia criar um problema ainda mais sério. Então, dentro desse contexto de agitação geral, um ex-escravo, Toussaint Louverture, fez com que, depois de uma grande coalizão de escravos e ex-escravos, se buscasse uma rebelião contra os fazendeiros em agosto de 1791, algo muito próximo do período chamado jacobino ou terror na França. Em 1792, esses ex-escravos, ou escravos buscando, almejando sua liberdade, chegaram a controlar um terço da ilha. Reforços franceses foram enviados e iniciou-se um conflito violento, uma guerra de libertação colonial do Haiti. Estima-se que nós estejamos falando, com o conflito haitiano, de aproximadamente 150 mil mortos. Ok? Vamos em frente. Esses ex-escravos conseguiram debelar as forças francesas e britânicas e, em 1793, conquistaram a colônia e começaram a pouco expulsar as tropas francesas do território, com muitas vitórias militares das forças do Louverture. Em 1801, a expansão da Revolução Haitiana aconteceu de uma tal forma que foi além do Haiti, conquistando a colônia espanhola. A ilha se chamava da Ilha de Hispaniola, né? Como uma alusão à Ilha Espanhola. Então, tomaram um território que era a República Dominicana, abolindo a escravidão na colônia de língua espanhola e declarando-se governador-geral de toda a ilha. Muito interessante notar que essa guerra de independência foi uma guerra que, de alguma forma, também se mundializou. Naquele momento, todo o conflito em torno da Revolução Francesa foi superado pela condição cuja qual inicialmente se havia instalado, o período jacobino já havia perdido força, já havia se reestabilizado dentro de um processo bastante confuso, bastante tortuoso, que nós vamos ver mais adiante, que representa o que é o processo político no Haiti. E vocês vão ver também que toda a confusão metropolitana francesa também levaria a certas contradições nesse período. Então, nesse momento que a Revolução Haitiana havia sobrevivido a todo o conflito da Revolução Francesa, quando Napoleão Bonaparte se torna governante da França, ascende politicamente por volta da virada do 1700 para o 1800, despachou o general Charles Leclerc e uma quantidade expressiva de soldados franceses para sufocar a Revolução Haitiana e conseguindo, assim,
desarticular as lideranças do processo, em especial a liderança de Toussaint Louverture, foi capturada, levando para a França, morreu numa prisão francesa, mas um dos generais da sublevação da revolta, da Revolução Haitiana, Jean-Jacques Dessalines, tomou parte da liderança revolucionária e conseguiu, mesmo após uma nova ofensiva francesa, uma vitória do povo haitiano. Assim, em 1º de janeiro de 1804, Dessalines declarou essa nação independente, com esse território soberano, e renomeou com uma nomenclatura Aruac, tradicional dos povos indígenas que viviam na região e haviam se mesclado, muitas vezes convivido com essa população negra, renomeando como Haiti. A França se tornou a primeira nação a reconhecer, e um dos efeitos conhecidos dessa independência é que muitos fazendeiros brancos fugiram de Saint-Domingue para outras ilhas do Caribe e até mesmo para regiões francesas na América do Norte, ainda sob possessão, ainda sob negociação com a França. Então é muito importante, gente, que nós levemos em consideração que esse processo que nós reconhecemos como a Revolução Haitiana é um processo complexo, é um processo que tem múltiplos significados, há uma grande discussão sobre a viabilidade do que se tornou o processo político haitiano, que para muitos teria sido motivo de desgraça, porque o processo de independência levou o país a uma situação de quase inviabilidade. Para muitos outros, a extrema pobreza e inviabilidade do que foi essa gravura, uma gravura, por sinal, da época de Jean-Jacques Dessalines. É muito interessante, inclusive, notar as alusões ao jacobinismo negro, né, como uma obra extremamente importante, que fala sobre a Revolução Haitiana, descreve toda a violência, toda a confusão política em torno do processo haitiano como parte de uma época e não como algo endêmico. É uma obra extremamente importante que eu gostaria muito de encorajar vocês a conhecer, os jacobinos negros. Deixa eu mostrar para vocês. Por quê? Porque essa obra sobre a Revolução de São Domingos, de Saint-Domingue, é uma obra que ajuda a gente a compreender que essa história haitiana é uma história complexa, como eu já disse, e que todas as contradições do processo, em nenhuma hipótese, são contradições intrínsecas ao processo político haitiano por alguma suposta consequência com relação ao fato de ser uma rebelião de escravos. O processo político haitiano e todas as suas contradições decorrem de um período extremamente complexo, extremamente violento e extremamente confuso da ordem internacional. Então, é improvável e é impossível que, com alguma justiça e capacidade de uma devida construção historiográfica que compreenda a magnitude do processo político haitiano, é pouquíssimo correto e muito pouco justo que se considere que, pelo fato de ocorrer uma revolta de escravos naquele território, e isso ter sido o elemento que fundou a nação haitiana, por conseguinte, tenhamos nessa importantíssima colônia para a produção colonial francesa algum tipo de maldição ou de chaga que condene essa história a um fracasso. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção, um grande abraço para vocês e até o próximo conteúdo.